sila bila yo jeme fola lu yetamin na uluma wanjelo uluma wanjelo sila bila yo mane fola yetamin uluma wanjelo. Todos, a gente tá, nossa, que bom dia desanimado. A gente dá sequência então ao 9º Seminário Anual de Ciências Sociais. Renovo os agradecimentos à equipe de monitoria do evento, cuidando de tudo. Renovo os agradecimentos também à equipe que está filmando, que está fotografando todo o evento, cada segundo, cada flash, né? Agradeço a presença, né, das pessoas que se inscreveram para esse tão esperado minicurso e peço a paciência, que tem gente chegando também das cidades vizinhas, tem um transporte que não está entrando e tem gente que se deslocou lá para o outro auditório. Bem, nós agradecemos muito a presença da professora doutora Ana Flávia Magalhães Pinto, que de longa data tem se preparado, primeiro aceitou o convite, numa situação, nós tivemos um encontro provocado que foi muito interessante, nesse encontro vieram outros encontros, então nós agradecemos todo o deslocamento dela, todo o tempo investido na preparação desse minicurso, e o fato de os sacrifícios dessa professora, né, dessa doutora, dessa intelectual, combinar, né, no partilhamento desse conhecimento com nós aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, agradecemos muito a sua presença, bem como agradecemos também a presença da professora, a doutora Eliane Cavaleiro, também uma grande referência nos estudos das relações étnico-raciais, com estudos voltados para que chamam muita atenção por tratarem da questão da criança negra nas escolas, né? Na linha do que a professora, a doutora Raquel de Oliveira, que é a nossa professora, nossa pesquisadora, também já tem feito historicamente. Então vejam que nós selecionamos o fino trato das relações étnico-raciais para que estivessem aqui partilhando, né, as suas vivências, os seus estudos, o fruto, né, da produção do conhecimento com a gente nesse momento que nós estamos centrados na análise e na discussão das ações afirmativas na universidade, né? Então, gostaria que vocês recebessem muito calorosamente, respeito, nem preciso dizer, né, professora doutora Ana Flávia Magalhães Pinto. Agradeço também a dedicação da equipe de monitoria. Agradeço também a presença de vocês aqui e já peço que compartilhem os meus agradecimentos com as pessoas que chegarem, tanto ao longo da manhã quanto no período da tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou está baixo? Nós vamos resolver que eu posso ainda tentar projetar mais, do pescoço vai sair mais som. Eu trouxe, são 2 exemplares para ficar na biblioteca, é um livro que eu organizei esse ano com o professor Sidney Chalub, a respeito de trajetórias de intelectuais, de pensadores e pensadoras negras no Brasil, pensando essas experiências do século XIX até o século XX. Não se trata necessariamente de um livro sobre biografias desses pensadores, mas reflexões a respeito de como 20 pensadores negros lidaram com o problema do racismo no Brasil. Isso, pessoas negras que nasceram livres, né, já no século XIX e ao longo do século XX, e que tiveram que se posicionar e que foram constrangidas ou questionadas a respeito da sua legitimidade como cidadãos, como seres humanos, efetivamente, em virtude do racismo.
E aí é um esforço no sentido de ampliar o debate sobre o quanto o racismo é um elemento constitutivo da experiência brasileira e como essas pessoas negras elaboraram a respeito disso. Em alguns momentos a gente vai ter casos em que essas construções são mais abertas, mais incisivas, né, mais diretas, e em outros casos o trato desses constrangimentos, desses impasses, etc., são trabalhados de modo mais cifrado. E nesse sentido, o livro também se preocupa em promover uma representatividade não só de raça, mas também de gênero. E essa preocupação em ter uma representatividade de raça e gênero também é trabalhada no livro, tendo em vista os autores que foram selecionados para escrever a respeito, né? Essa primeira edição, esse volume é o volume 11 da coleção Miafo, que foi organizada pelo professor Antônio Liberac, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Essa primeira edição, ela é gratuita, ela é de distribuição gratuita, mas efetivamente, em virtude do cenário político que nós estamos atravessando esse ano, há o desafio ainda de se enfrentar todo esse processo de envio dos exemplares, e aí já pressupondo que talvez aqui ainda não tenha chegado, chegou algum desses aqui? Eu trouxe para deixar aqui na biblioteca, e aí a gente está na batalha para que a segunda edição, que já existe autorização para ser comercializada, seja logo impressa no próximo ano, para que expanda. Caso isso não aconteça, a gente vai criar outras condições de esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possíveis. E o segundo título que eu trouxe é uma espécie de capítulo desse mini curso que a gente vai ter no dia de hoje, que é esse livro aqui que eu escrevi, que é fruto da minha dissertação de mestrado, Imprensa Negra no Brasil do século XIX. Eu não vou adiantar muito o conteúdo, porque senão a gente vai ficar sem o que dizer, mas eu trouxe alguns outros exemplares à venda. No final do curso, no final do dia, eu vou sortear 2. E os outros vão ser vendidos, estão sendo vendidos. Eu fiz um preço promocional de R$20, tá? Esse livrinho aqui, com esse conteúdo. Pela minha experiência, quando muito, as pessoas têm alguma informação sobre um ou outro jornal. A pergunta que eu faço: quem aqui já acessou um jornal impresso de imprensa negra? Qual jornal que você fala? Que é um jornal que é voltado para comunidades das minhas matrizes africanas. Qual o nome? Fala em Gibé. Fala em pé. De que época? É desse ano. Isso é muito legal você me dizer, porque eu estou acompanhando esses primeiros jornais de imprensa negra com viés do debate religioso. Os primeiros jornais que eu encontro, eles são de Recife. Tem um jornal chamado Angola, que está vinculado a uma associação que eu não sei se eu vou ter tempo de falar agora, então já vou adiantar. Esse jornal Angola, ele está associado com uma entidade da década de 80, jornal da década de 80, mas ele está associado a uma entidade que, por sua vez, é fruto de uma reorganização da Frente Negra Pernambucana. Então, o que a gente tem? A gente tem a Frente Negra Pernambucana, ali na década de 30, com o Estado Novo, o grupo foi levado, inclusive, a reorganizar o nome e
uma espécie de cartão de visita, né, uma identidade pública, e aí há uma reorganização no sentido de assumir uma identidade mais cultural, uma tentativa de escamotear o viés político. Essa instituição, CCAB, ela então atravessa o século XX essas pessoas, dois editores, né, que estavam envolvidos com a edição do jornal Angola, eles então retomam a reorganização dessa entidade por meio da edição desse jornal Angola. E sabe-se muito pouco dessa imprensa negra afro-religiosa ainda. E é uma imprensa que tem exemplares em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo. Em São Paulo, na década de 80 também, 80 e 90, a gente teve um jornal chamado Umbandomblé, né? Em Brasília, a gente teve também, na década de 90, Praia Verde, e efetivamente a gente tem o seguinte desafio de fazer um mapeamento da imprensa negra. Muitos dos jornais, eles não trazem um título que seja evidente que é um jornal de imprensa negra, né? Para quem está afastado no tempo. Então, para efetivamente descobrir quais foram esses jornais, em muitos casos, a gente tem que passar coleções e coleções, perguntar para as pessoas, visitar arquivos pessoais, vasculhar também os arquivos públicos para, de certa forma, encontrar. Logo no início, logo nessa manhã, eu vou falar de um jornal que poucas pessoas souberam da existência dele. Ainda hoje, poucas pessoas sabem da existência dele, justamente porque ele foi microfilmado na Biblioteca Nacional, junto com vários outros. E esqueceram de colocar o subtítulo do jornal. Colocaram apenas o título e, o mais curioso, não colocaram esse jornal no catálogo da Biblioteca Nacional. Então, como que eu descobri esse jornal? Eu peguei o microfilme e estou passando, e em dado momento eu vejo um rosto na capa de um jornal. Um rosto de um abolicionista famoso, inclusive nascido aqui no estado da Bahia, na época província da Bahia, ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gama. Eu falei, como assim Luiz Gama está num jornal? Que eu vou olhar, está lá assim, O Progresso, órgão dos homens de cor, 1899. Bom, eu fiquei com aquilo e foi então que eu fui investigar para saber a natureza desse jornal. E efetivamente não aparecia em nenhum estudo historiográfico qualquer referência a esse jornal. E eu daqui a pouco vou contar, esse jornal ele é imprescindível para a gente entender determinadas articulações entre as lutas negras do século XIX e as do século XX no estado de São Paulo. Mas vamos aqui dar sequência à ordem, porque como vocês vão perceber, eu quando começo a contar a vontade de começar a contar várias histórias, e isso pode confundir quem não está familiarizado com essa documentação. Efetivamente, como que a gente poderia fazer uma primeira aproximação com a imprensa negra? Uma estratégia é pensar, por exemplo, quem produz, dirigido para quem e por meio de qual conteúdo. Vamos começar então por quem produz. Quem produz a imprensa negra no Brasil? Eu vou adiantar que, para além do óbvio que quem produz a imprensa negra é a população negra,
a experiência da população negra, da imprensa negra no Brasil, ela é fruto de esforços de indivíduos e grupos negros livres que viveram ainda na época da escravidão. Qual a importância de se dizer, se realçar essa origem dos produtores da imprensa negra? Efetivamente, quando a gente pergunta o que você sabe sobre as experiências negras no século XIX, invariavelmente, as primeiras imagens que nos vêm são as imagens da escravidão. Nós sabemos contar, inclusive, mesmo quando a gente está pensando sobre práticas de resistência, nós pensamos nas fugas, na formação de quilombos, nas rebeliões, ainda que urbanas, nas greves, por exemplo, em Salvador, mas a gente tem um déficit que é muito grave em termos de construção epistemológica. Nós pouco sabemos de como os que vieram antes de nós foram capazes de lutar pelo direito à cidadania. E pensar a experiência negra apenas a partir do lugar da escravidão é um caminho fácil para a gente tentar explicar a nossa não cidadania apenas como um fato decorrente da condição de escravizado. A escravidão, ela teve um papel tão importante na organização dessa sociedade que ela, inclusive, definiu os limites e as possibilidades da própria cidadania desse país. E isso porque a escravidão estabeleceu uma dinâmica de hierarquização das pessoas a partir de práticas de racialização que fez com que a cidadania de pessoas, inclusive nascidas livres, fosse cotidianamente interditadas. Ou seja, a importância de se estudar a liberdade, as experiências de liberdade, é uma forma de, efetivamente, a gente pensar a historicidade do racismo na formação da sociedade brasileira, que é bem diferente de simplesmente dizer que a desigualdade nesse país é consequência do fato de que pessoas foram escravizadas e não teriam, por exemplo, habilidades de viver no mundo livre. E por isso seriam estigmatizadas, excluídas socialmente. Tanto nesse livro sobre a trajetória de pensadores negros ali no século XIX já apontam para isso, quanto o acompanhamento desses jornais, que a gente vai acompanhando desde 1833, eles nos apresentam então, eles servem então como uma espécie de janela para um mundo em que pessoas com todas as habilidades, com todos os talentos e virtudes, tinham que enfrentar limitações não pelo fato de serem escravizadas, nem pelo fato de manterem alguma espécie de vínculo com a escravidão, mas pelo fato de serem negras, de serem descendentes de africanos. E eles vão contestar isso. Isso é uma marca da imprensa negra desde o século XIX até o século XXI, até ontem à tarde e até depois de amanhã, e a gente tem registro sobre isso. Em sua maioria, eles são negros, porque há um discurso identitário. Mas o fato de você ter determinadas colaborações de pessoas brancas não inviabiliza esse debate, porque há também um componente em relação ao público ao qual se dirige e o conteúdo que é produzido. E, inegavelmente, a gente pode pensar assim, bom, mas o Brasil não é um país de analfabetos, sobretudo do século XIX e boa parte do século XX? Como então se produzia jornal para uma população negra, sendo que os negros em si eram analfabetos? Bom, havia sim um problema
e tem havido sim um problema de acesso a esse mundo letrado, mas desde o século XIX, aquilo que algumas pessoas chamam de correio na Globo fazia com que esses conteúdos também chegassem a pessoas que não eram alfabetizadas. E isso é uma prática, inclusive, de outros veículos da imprensa brasileira, no sentido de que, em muitos casos, uma pessoa que sabia ler era responsável por ler em grupo e que outras pessoas tomavam conhecimento. Isso era uma prática muito comum, sobretudo em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre. Não por acaso vão ser nessas cidades onde aparecem os primeiros jornais da imprensa negra do século XIX. E o que eles então diziam? A gente pode achar estranho, porque até bem pouco tempo se negava que existisse até mesmo racismo nesse país, né? Que a despeito da escravização, muito em razão de aqui ter existido uma suposta escravidão branda, nós tivemos a formação de um país onde havia uma harmonia racial. Os jornais da imprensa negra vão dizer que, enquanto esse discurso é construído e reconstruído, e nesse sentido é importante lembrar que Gilberto Freire não foi quem isoladamente formulou essa ideia, né? Isso é uma ideia que vai sendo alimentada lá no século XIX já, mas enquanto essas tentativas de negar o problema racial, o preconceito de cor, o ódio de raça, como registrado no início, as pessoas estavam justamente denunciando o peso disso tudo em suas vidas. E nesse sentido, você tem um conteúdo que articula escritores, articulistas, jornalistas e o público no sentido de lutarem contra um mal que os atinge coletivamente. E aí, a partir dessas articulações que precedem, inclusive, a escrita dos jornais, que você vai ter o desenvolvimento de uma reflexão sobre essa experiência e o registro por meio de jornais. E aí eu vou adiantar o seguinte, essa semana morreu um poeta chamado Ferreira Goulart. Ferreira Goulart foi alguém que, há alguns anos atrás, quando se debatia essa questão da experiência da literatura negra, foi alguém que disse que literatura negra não existe. Né? E ele disse isso justamente no momento em que um grupo da UFMG tinha lançado uma coletânea de 4 volumes falando sobre literatura afro-brasileira, compilando textos, indicando microbiografias, efetivamente registrando a existência dessa literatura negra. E mesmo assim as pessoas negam a existência disso. Isso acontece também com a imprensa negra. E aí, efetivamente, o fato de que a maioria das pessoas aqui nunca tenha acessado um jornal de imprensa negra pode, inclusive, ajudar a alimentar essa ideia de que a imprensa negra também não existiu. Mas isso tem a ver com essas dinâmicas de exclusão e de negação da população negra como um segmento que produz intelectualmente, que está praticamente isolado, quando a gente pensa em cultura, no repertório do folclore, de práticas orais, e que não é um segmento da população brasileira apto a produzir por meio do registro escrito. Bom, pegando assim em paralelo o que se vê na literatura, a literatura ela é viável justamente por conta de uma presença negra na imprensa desde os primórdios da imprensa no Brasil. E aí eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma amostra,
aqui do século, eu trouxe uma amostra, isso não é toda a minha coleção. Do século XIX até o século XX, 1999, 2000, quer dizer, a gente já tem uma amostra disso, reúne 100 jornais editados em praticamente todas as regiões do país, Nessa amostra aqui, só não tem a região norte, mas ainda tem o Maranhão, tá? Próximo. Mas tem no Pará, tem no Amazonas, é só porque eu não pude colocar aqui, porque não daria para rodar. Mas você tem efetivamente uma grande presença de jornais no estado de São Paulo, seguido do Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Bahia. E depois você vai ter vários outros pequenos em outras partes do país. Mas, se vocês quiserem depois, eu até passo essa listagem de amostra, porque a gente fica com a sensação de que você está falando de experiências muito, muito raras. Não são tão raras assim. E aí, o segundo argumento é, mas esses jornais não tiveram muita duração. Bom, em sua maioria, não tiveram uma duração muito longa. Porém, há casos, sobretudo os dois primeiros exemplos de jornais negros do Rio Grande do Sul. O primeiro foi lançado em 1892, que durou até 1930, em Porto Alegre, e o segundo foi lançado em 1907 e durou até 1961. Então você tem uma equipe que vai se renovando, né? E que vai adotando outras estratégias, renovando as estratégias. E, curiosamente, quando a gente pensa em outras experiências de imprensa negra, a principal delas é a dos Estados Unidos. O fato de a gente ter jornais de curta duração não impediu que eles trabalhassem com essa memória da imprensa negra e um único jornal editado fosse absolutamente representativo e estratégico para marcar os esforços de luta contra o racismo naquele país. Isso ainda nos falta. E é por isso que eu tenho trabalhado, já tem 20 anos que eu tenho trabalhado na reunião desses jornais, porque a falta disso faz com que a gente perca de perspectiva os esforços que foram feitos para denunciar e combater o racismo e, efetivamente, algo que ainda é muito mais importante do que simplesmente saber que pessoas lutaram e registraram suas lutas por meio de jornais, que é a garantia da visibilidade, da humanidade das populações negras do Brasil. Porque, além de negar esse lugar de pensador, de seres que pensam, que produzem intelectualmente, o racismo, nesse esforço de desumanizar as pessoas discriminadas, ele tende a homogeneizar. O que significa isso? É uma tendência a criar a sensação de que uma população que atualmente responde por 53% do total nacional pode ser entendido como uma coisa só. Que se um indivíduo ou grupo negro faz uma coisa, isso é compartilhado e é equivalente para toda uma população. Os jornais da imprensa negra nos permitem, inclusive, entender o quanto que nós somos diversos e o quanto essa diversidade ela tem alimentado tensionamentos que são óbvios em grupos humanos, coisa que a gente de certa forma, levado a negar. A gente não consegue, inclusive, aceitar que pessoas negras tenham
opiniões diferentes, estabeleçam estratégias diferentes quando diante de determinados cenários adversos, e recuperar essas possibilidades de existência múltipla, sobretudo num momento como esse que nós vivemos, é absolutamente indispensável. Porque é preciso, então, que a gente se aproprie do passado para aprender a conviver com as diferenças entre grupos e também nos chamados intragrupos. Porque em muitos momentos da história desse país, e a gente pode acompanhar por meio desses jornais, determinadas saídas se tornaram inviáveis porque faltou a habilidade para administrar as próprias diferenças internas. E isso, nesse momento em que nós temos, inclusive, o desafio de juntar forças para seguir o lema de que juntos somos mais fortes, aprender a lidar e administrar as nossas diferenças vai ser imprescindível. E aí, nesse sentido, eu como historiadora, tendo a me valer da história também nesse sentido. Porque observar as experiências passadas não é apenas um exercício de diálogo do presente com o passado, numa dimensão vazia, pretensamente vazia, de uma ação política. Esse diálogo entre o presente e o passado é também uma possibilidade de desenvolver habilidades e aprender com esse próprio passado e construir saídas diferentes, sobretudo porque há um acúmulo do que já foi feito. E aí, nesse sentido, essa sequência, ela nos ajuda, então, pelo menos a dar uma despertada, tendo em vista o quanto de esforço é preciso para produzir um jornal, a gente consegue, então, começar a desconfiar sobre a quantidade de pessoas e grupos que tiveram que ser mobilizados para que isso acontecesse. Vamos voltar então agora para o século XIX. Eu falei para vocês que as pessoas que produziram esses jornais, elas eram livres, e que é importante pensar essa experiência da liberdade. Um dado muito curioso da experiência brasileira, diferente de outros países da América Latina e da América como um todo, é que já no início do século XIX, mesmo após a Revolução do Haiti, que promoveu a abolição de todas as pessoas escravizadas ainda no final do século XVIII e garantiu a independência no início do século XIX, no início do século XIX, o Brasil respondia pelo espaço, pelo país, com a maior população negra livre das Américas. E quando a gente e isso vai sendo alimentado ao longo do século XIX, quando se faz o censo de 1872, para cada 10 pessoas negras, pretas e pardas no Brasil, 6 já eram livres. Em alguns espaços, em algumas províncias, essa proporção quase chegava a 7, ou seja, 70% da população negra brasileira, faltando 15 anos para o fim da escravidão, já vivia como livre por liberto, e que então estava enfrentando os embates pela garantia, pela defesa da cidadania. E o que isso significa? Significa que essas pessoas estavam tentando, inclusive, participar dos espaços chamados bem valorizados. Essas pessoas estavam desenvolvendo práticas de letramento,
estavam fazendo esforços individuais e coletivos para acessar os espaços escolares, em especial as universidades. Eram poucas, mas havia efetivamente uma participação negra nesses espaços. E também atuar em profissões que iam além daquelas obrigatoriamente destinadas à população negra. E aí você vai ter uma grande presença de trabalhadores negros nas tipografias. E é a partir desse trânsito que a gente vai, então, assistir ao surgimento da imprensa negra no Brasil em 1833. Ok, 1833. Qualquer pessoa que faça uma pesquisa bibliográfica sobre o tema imprensa negra vai descobrir que o primeiro artigo que foi escrito a respeito foi um artigo de autoria do antropólogo Roger Bastide, chamado A Imprensa Negra do Estado de São Paulo. Nesse artigo, o Roger Bastide estabelece alguns marcos, tanto conceituais como cronológicos. E ali ele aponta que o surgimento da imprensa negra no Brasil teria acontecido em 1916, em São Paulo, por meio da edição de um jornal chamado Meneli. Naquele momento, fazia um embate contra a colonização italiana naquela região da África, da região da Etiópia. Outra coisa que Roger Bastide diz é que essa imprensa, ela era uma imprensa restrita apenas a um cotidiano negro, de festas, bailes, que algo que não desse conta de uma experiência das cidades e que muito menos tivesse interesse pelo que acontecia fora do país. Esse conceito do que era imprensa negra foi reproduzido pela Lília Nicolau Ferrara, anos depois, na dissertação de mestrado dela, também defendida nas Ciências Sociais da USP, em que ela apenas incorporou alguns jornais do interior de São Paulo. Mas essa ideia de a imprensa negra como um dado do século XX e, esqueci de dizer, muito fruto de uma prática de os negros imitarem o que os imigrantes estavam fazendo em São Paulo, isso vai ser reproduzido e isso acaba moldando a percepção que as pessoas interessadas pelo tema formularam a respeito da imprensa negra no Brasil. E aí, por muito tempo, se acreditou que a experiência da imprensa negra ela esteve restrita a São Paulo, quando muito com algumas práticas no interior do estado, e que era uma imprensa que tinha uma incapacidade de formular, ou nem tinha a pretensão de formular uma leitura sobre o Brasil, fazer uma crítica ao país, e que tinha mais uma leitura suave, não estavam mais interessados em apenas divulgar uma produção literária negra, que não era uma imprensa de caráter político a princípio. Qual não foi a minha surpresa quando eu, pesquisando os jornais do século XIX, descubro, esse jornal aqui, O Mulato ou Homem de Branco. Esse foi o primeiro jornal da imprensa negra no Brasil, que inclusive falava abertamente do preconceito do povo, se posicionava, os autores se posicionavam como tal, e que inclusive estavam entrando em choque com decisões da política do governo imperial. E aí isso fica já registrado no cabeçalho do jornal. Eles vão dizer o seguinte: contexto emergencial, há uma pretensão de, quando eles vão formar a Guarda Nacional,
que haja uma distribuição racializada dos postos da Guarda Nacional, de modo que os altos postos jamais pudessem ser ocupados por pessoas de origem africana, nem mesmo pardos. Essas pessoas, então, vão se confrontar a isso. E aí eles vão, então, organizar esse jornal e no cabeçalho, na parte direita, esquerda, de quem está olhando, eles vão colocar um trecho da Constituição de 1824 que diz que todos os cidadãos têm direito a ser reconhecidos por seus talentos e virtudes. E que qualquer outra coisa não seria adequado fazer. Não poderia se discriminar ninguém que não fosse pelo reconhecimento de seus talentos e virtudes. Obviamente, cor de pele, origem racial, origem nacional, isso não poderia impedir ninguém de almejar acessar os espaços. Do lado esquerdo, vem então a proposta do presidente da província de Pernambuco, um trecho da proposta em que ele, inclusive, registra abertamente o porquê de se propor uma hierarquização na distribuição dos postos de trabalho. A gente não pode perder de vista que há uma expressiva participação de negros entre a população livre. E aí ele vai dizer o seguinte: o povo do Brasil é composto de classes heterogêneas. E embora as leis intentem misturá-las ou confundi-las, sempre alguma há de procurar e tender a separar-se das outras. E eis o motivo a mais para a eleição recair nas classes mais numerosas. O que ele está querendo dizer? Você tem aquele contexto ali, ele está preocupado com a ampliação do contingente de pessoas negras livres. E os negros, de modo geral, se juntar à população escravizada e à população já livre, negra, você tem uma maioria populacional. E se não há um controle político do trânsito dessas pessoas, corria-se muito risco de que a população negra tomasse conta dos postos de trabalho mais altos e aquilo ali então virasse uma espécie de Haiti. Porque efetivamente havia um medo do haitianismo e ia muito mais além do que o medo pelo levante de pessoas escravizadas. Muito mais. Porque inclusive eles sabiam que o debate que culminou na Revolução do Haiti foi algo que começou com o quê? Com a reivindicação de negros livres, almejando os mesmos direitos de cidadãos anunciados pela Revolução Francesa. E essa articulação desse discurso de liberdade, desse discurso de cidadania, a partir de negros livres, e a repressão a isso, gerou então uma efervescência que resultou no levante de escravizados, e eles sabiam muito bem que isso poderia dar em algo complicado no Brasil. Não por acaso, a repressão, a revolta dos alfaiates em Salvador foi muito incisiva, né? Então havia toda uma preocupação de controlar esses trânsitos dessa população negra livre. E aí isso já fica nesse jornal. Esse jornal ele dura 5 números e eles vão fazer esse embate. É uma briga direta com a política imperial, com o governo regencial em 1833, e isso vai ser reproduzido em vários outros jornais daquele ano, pode passar, como o Brasileiro Pardo, o Cabrito, a gente vai ter o Violinho, o La Fuente. Em 1833, você vai ter um debate muito acirrado denunciando esse preconceito de cor. É importante dizer que a primeira iniciativa, o Mulato Homem de Cor, esse jornal foi impresso, editado, numa tipografia
de propriedade de um homem chamado Francisco de Paulo Brito, que era um homem que nasceu livre no final do século XVIII, filho de liberto e filho de uma mulher livre e também neto já de liberto. A família vinha, tem uma pesquisa que foi feita pelo Rodrigo Camargo de Godoy, que inclusive foi mapeando a genealogia dele e que vai inclusive avança no século XVIII e chega à província de Minas Gerais. Então você tem uma trajetória, são 3 gerações de famílias na liberdade, até que chegue ao Francisco de Paula Brito, com alguém que inclusive vai ter o poder de editar um jornal como O Homem de Cor. Não necessariamente ele é quem escreve, mas ele é o editor do jornal. E é alguém que não para por aí. Ele é o sujeito que primeiro vai dar emprego para